Aleluia, irmãos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, amém? Aleluia. Se você trouxe sua Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Se você puder ficar um pouquinho em pé, aqueles que puderem, por favor. É rapidinho, nós vamos ler o primeiro versículo, mas nós vamos ler bastante de 1 Samuel. Eu quero ler o primeiro versículo que diz assim, 1 Samuel capítulo 16, então o Senhor Deus ordenou a Samuel, até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou, como poderei ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, o Senhor orientou, levarás contigo um novilho e declararás, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Aleluia. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos por um instante. Coloca a mão nos seus ouvidos aí um pouquinho. Senhor, nós queremos clamar o sangue de Jesus aqui, Senhor. Senhor, nós clamamos agora pelos nossos ouvidos, para que eles sejam abertos. E não somente os ouvidos naturais, mas também os ouvidos espirituais, para aquilo que o Senhor vai fazer e falar nesta noite. Desentope de toda a cera do pecado. Desentope tudo aquilo que pode obstruir o canal para que chegue a Tua presença na minha vida. Por isso, nesta noite, Senhor, leva-nos a entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar. Leva-nos a entender os planos que o Senhor tem para esta noite. Já podemos sentir a Tua presença neste lugar, através do louvor, dessa ceia, e poderíamos até ir embora, mas, Senhor, continua a falar aos nossos corações. Fala as nossas vidas nessa noite. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente. Senhor, abre os nossos olhos espirituais nessa noite, para que possamos enxergar o plano original que o Senhor tem para cada um de nós, e que toda a força do inimigo, toda a afronta de Satanás contra as nossas vidas, nós mandamos embora. Você não tem poder contra a vida de cada um que está aqui. Inimigo, você está no inferno. Nós rejeitamos e frustramos os teus planos. E dizemos nesta noite que nós somos os filhos do Senhor. Somos filhos de Deus e queremos entender o propósito do Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, leva-nos a este lugar, ao lugar de entender o teu propósito. Abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Por mais uma noite, nós estamos aqui. Esses dias a gente pegou uns dias de folga, né? Feriado sexta-feira. Eu fiz uma viagem rápida a Lages, né? Fui e voltei, bate e volta. E quando voltamos, já chegamos, participamos da reunião de oração na quinta à noite. E fomos sexta-feira lá para Palmas, e de lá já fomos para Itajaí, já voltamos, ficamos lá e voltamos hoje, né? E quando eu vou para lá, os meus livros, né, de estudar, fica tudo aqui em casa. Eu levo um para quebrar um galho, ai Jesus. Então eu fico precisando muitas vezes, né? E o Senhor ministrava no meu coração. Você precisa da minha palavra, que é a essência, que é a luz, que é o alimento, que é o sal dessa terra. É ela que você precisa. E eu quero te dizer nessa noite, você precisa da palavra do Senhor. Você precisa ouvir a voz de Deus na tua vida. O Senhor fala muito forte ao meu coração, que muitas vezes tudo aquilo que é ministrado aqui entra no ouvido e sai pelo outro. Mas em nome de Jesus, aquilo que for ministrado aqui nessa noite, você vai segurar na tua vida. Você vai realmente deixar fluir no teu coração, essa semente, sabe, fluir na tua vida e vai germinar. E você já não será mais o mesmo, porque é assim que nós precisamos vencer, dia após dia. Outro dia eu coloquei para a igreja aqui, né? Irmãos, falei assim, irmãos,
vamos fazer um propósito de acordar de manhã. Quem lembra disso? E tomar café, e antes de tomar café, você orar a Jesus. Jesus, eu quero hoje, eu não quero pecar. Eu quero fazer um teste aqui de ficar das 8 da manhã às 9, sem pecar, sem pensar, sem olhar, sem nada. Quantos fizeram isso aí, irmãos? Alguém? Alguns fizeram, hein? E como é que foi? Foi difícil, não foi? Mas tem que ser sincero, hein? Tem que ser sincero. Eu em meia hora pequei 2 vezes. Só? Foi pouco? Eu acho que foi. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer como igreja. Nós precisamos avançar. Nós não podemos viver o dia de ontem, o mesmo dia de hoje, o dia de hoje amanhã. Não. Nós precisamos crescer, proceder. A palavra fala isso, que nós precisamos proceder. Então realmente é uma briga. Mas nós temos o principal em nossa vida, que é Jesus. E Ele já fez aquilo que tinha que ser feito. Um dia Ele morreu naquela cruz para dar a vida por mim e por você. Então toda a força do pecado, né? E a gente vai estudar um pouquinho sobre Davi hoje, sobre Saul. Toda a força do pecado, quando você está com Jesus, ela se torna em nada. Porque Jesus é mais forte que toda a força do pecado. Jesus é mais do que vencedor, queridos. Ele enfrentou aquela cruz, aquelas dores, por mim e por você. Então muitas vezes a gente fica orando, buscando, em coisas que já foram conquistadas. Nós precisamos entender que já foi pago, o véu já foi rasgado, e tudo se fez novo. E Ele tem vida com abundância para você. Ele tem a plenitude do Senhor para você. Amém? E sabe de uma coisa? Que cada vez mais nós temos convicção de que quanto mais eu estou com o Senhor, mais eu quero Ele, mais eu quero dEle, entende? Mais eu quero estudar, mais eu quero orar, mais eu quero buscar. Alguns irmãos aí que me passaram, o Rony é um deles. Não vou me parar de orar não, Jair. Não sei se vai ser na madrugada, né? Mas agora vai ser, não é isso, Rony? Mudou já, Rony? Bom. Não dá. Depois que você experimenta aquilo que você ouviu, sentiu, você não quer mais voltar para trás. Amém, irmãos? Nós precisamos amadurecer, crescer no Senhor. Eu estou falando para mim, em primeiro lugar para mim aqui nessa noite. Eu preciso crescer em Deus. Eu preciso, não cometer mais aquilo que eu cometia antes. As mesmas falhas humanas, carnais de ontem. Não, eu preciso crescer. Nós precisamos crescer como igreja. Amém? Nós tivemos outro dia uma visão que o irmão olhava aqui, e vocês querem minha glória? Ele falava, vocês querem minha glória? Vocês querem minha glória? Vocês vão ver a minha glória, mas nós só vamos ver a glória de Deus quando realmente nós nos santificarmos. Nós realmente, estar separado para Ele, santos por Ele, para Ele. Amém, irmãos? Então nós chegamos à convicção que cada vez mais nós queremos o Senhor. Agora, aqueles que realmente estão no pecado, quanto mais estão no pecado, mais frios, mais longe de Deus estão. Ainda bem que tem um versículo que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós cremos assim, amém, irmãos? Nós cremos que vidas serão restauradas. Eu falava para alguém essa semana, não lembro para quem, mas eu falava assim, que muitas vezes é melhor você pegar uma pessoa que está lá no extremo do pecado, do que aquela que fica num pé na igreja e um pé, crente Raimundo, né? Pé no mundo, pé na igreja, né? Não é? É muito melhor você falar com aquele que está pecado, que está, aprontando no adultério, roubando, matando. Porque quando esse se converte, é genuíno, ele conhece um outro lado que ele não conhecia. Então, entende, irmãos? Entende que nós precisamos sair deste lugar da indecisão, do muro da indecisão, e nós precisamos logo para ir para Jesus. Precisamos acordar falando de Jesus, pensando em Jesus, ir almoçar pensando em Jesus, trabalhando pensando nele, indo dormir pensando nele, tomando banho pensando nele. Nós precisamos dele. Não há como ter uma vida de aparências. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, como o Alisson ministrou no domingo passado tão bem. Nós precisamos voltar a esse amor não pode se perder.
mas nós precisamos estar apaixonados por Jesus. Nós precisamos, sabe, olhar para as coisas dele e querer sugar as coisas do Senhor. Sabe, queridos, e cada vez mais o que eu faço com o meu tempo, eu vou determinar o meu amanhã. Amém? Amém? Sabia disso? Quanto mais eu faço, quanto mais eu uso o meu tempo, eu vou determinar o meu amanhã. Então, não se perca mais nas coisas inúteis, não se perca mais em situações aí de fora, em adversidades que muitas vezes você quer agir com o seu braço. Não se perca mais, não perca mais o seu tempo, porque aquilo que você está perdendo hoje em tempos, você está plantando para colher o dia de amanhã, e você vai ser o dia de amanhã. Nós podemos até nos empolgar, né, em situações acontecendo, né, e eu quero dizer coisas da nossa vida, porque o Senhor nos dá, né, vamos falar da nossa saúde. Nós temos uma saúde boa, podemos nos empolgar com ela. Não tem nem uma barriguinha mais, né? Nós podemos nos empolgar com talvez o carrinho novo que eu ganhei, ou talvez com o aumento de salário que eu tive, ou talvez com a bênção da abertura de portas de emprego, enfim, seja qual for, nós podemos até nos empolgar, mas nós realmente entendemos que o que vai mexer na minha história é a visão que Deus tem para a minha vida, é a visão que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Então Ele vai mexer, sabe por quê? Porque aquilo que Deus visualiza você, mexe com o teu futuro, mexe com o teu destino, mexe com as coisas que Ele tem para você, sabe? Então por isso, não se atente mais, fique preocupado se a tua vida é uma rotina, se a sua vida é uma vida até que não tenha nem problemas. Minha vida é tranquila, não tem problema, fique preocupado. Ou se a minha vida tem muito problema, fique preocupado. A sua vida não pode ser uma rotina. A sua vida tem que ser dia após dia de coisas novas. Todo dia algo novo para você contar, para você, mesmo que seja uma luta, uma provação, algo novo para você testemunhar, algo novo para dizer que você venceu, entende, irmão? Então nós precisamos sair dessa mesmice. E eu quero dizer para você que a visão de Deus precisa causar ação na tua vida. Quando você é impulsionado pela visão de Deus, você toma atitude, você toma situações de atitude em você, e essas atitudes, essas ações vão causar reações. Nós tivemos esse tempo de oração, quantas reações tiveram? Quantas palavras proféticas foram levantadas? Quanto de Deus nós podemos ouvir nessas madrugadas? Porque nós agimos, nós tomamos iniciativa, nós tomamos postura de buscar o Senhor. E o que aconteceu? Houveram reações. E nós, quando entendemos que as reações são do Senhor, nós conseguimos ver o agir de Deus na nossa vida. Nós conseguimos chegar naquele momento da mudança na nossa vida. E quando nós conseguimos enxergar mudança na nossa vida, é porque eu e você nos arrependemos. É porque eu e você desistimos do pecado. É porque eu e você olhamos para trás e falamos, não quero mais isso, eu quero andar com Deus. E é exatamente esse o segredo, arrependimento. Nós precisamos do arrependimento, porque quando nos arrependemos, é porque realmente a visão do Senhor chegou. A visão do Senhor adentrou na minha vida. E quando há arrependimento, e quando há uma visão de Deus, há revelação. Não informação, mas a revelação do Senhor. E a revelação não vem do inimigo, não vem da carne, mas vem de Deus. Aquilo que Deus tem escondido, quando nós tratamos de revelação, é aquilo que está escondido, aquilo que está guardado, porque não é qualquer momento que nós podemos ouvir a revelação. Nós precisamos estar preparados para ouvir a revelação. E eu quero dizer para você que no momento que você tem revelação, você tem novos ambientes. Há ambientes proféticos, há ambiente da presença de Deus, onde há revelação, aquilo que muitas vezes era errado se tornou certo, aquilo que era pecado se santificou, aquilo que era doença curou, aquilo que era muitas vezes pobreza enriqueceu, porque houve revelação.
porque houve um novo ambiente, e nós precisamos entender que nós transformamos o ambiente. Não é o ambiente que é transformado, nós vamos transformar o ambiente. E eu te pergunto hoje, nos dias de hoje, como poderemos ser encontrados? Como eu e você, se Jesus voltasse hoje, como Ele te encontraria? Como? Será que você subiria? Eu e você subiríamos ao céu? Será que nós seríamos arrebatados como igreja, imaculada, separada, santa, perfeita? Será que nós subiríamos ao Senhor? Se o Senhor estivesse voltando hoje, como nós encontraríamos com Ele? E outra pergunta: como vamos encontrar aquilo que nós procuramos? Quando você procura alguma coisa, você quer encontrar algo, não é? E todos nós trabalhamos, todos nós vivemos nessa terra, e todos nós buscamos, né, o bem para cada um de nós, a nossa família. E quando nós encontramos, como é colocado o nosso coração nisso? Aleluia. Sempre há algo que queremos encontrar, mas tudo com um propósito, amém? O reino de Deus precisa estar inserido em qualquer plano teu. Muitas vezes você pensa, eu quero crescer na minha faculdade, mas você precisa pensar no reino de Deus. Você vai crescer na faculdade porque o reino de Deus vai crescer lá dentro. Muitas vezes você pensa, eu quero crescer na minha vida profissional. Eu vou crescer na minha vida profissional porque o reino de Deus vai ser elevado naquele lugar. Eu vou crescer ali no ambiente familiar, porque o reino de Deus vai crescer naquele lugar. Então nós precisamos, queridos, estar e ser encontrado com a presença de Deus em nossa vida. Nós precisamos realmente deixar Deus usar as circunstâncias da nossa vida para poder falar, para poder cutucar, para poder nos limpar, para poder nos lixar, porque a matéria-prima da substância que há no meu coração vai me dizer aonde eu vou chegar. E é exatamente isso que eu quero falar nessa noite. É sobre o nosso coração, é sobre a nossa vida, as nossas raízes, tudo aquilo que um dia foi plantado em nós, desde o ventre da nossa mãe. Você sabia que tem a importância muito grande de que se você estivesse no ventre da sua mãe, lá o seu pai orando por ela, profetizando sobre você, lá ainda, você sabia que isso tem muita bênção do Senhor nisso? Muita influência de Deus nisso? Você sabia disso? E nós precisamos entender as nossas raízes, o nosso coração nesta noite. Agora, haverão sempre contrastes entre o bem e o mal, entre a nossa vida, que quer o bem, contra muitas vezes espíritos satânicos, espíritos religiosos, demônios que querem agir contra as nossas vidas. E nós lemos aqui um pouquinho sobre a palavra que Samuel recebeu de Deus. Até quando você vai ficar pranteando, chorando por esse rei que tantas as vezes me desobedeceu? Até quando você vai ficar se lamentando? Se eu próprio já o rejeitei, se eu próprio já disse que ele não é mais rei sobre Israel. E Saul, queridos, tem o significado de implorado, o desejado, o solicitado. E Saul foi levantado por um clamor de um povo. Amém? Saul foi levantado por um clamor de um povo. Então o povo ali estava cansado e começou a pedir para Deus, pedir para Samuel: levanta um rei, nós queremos um rei. E engraçado que se você ler em 1 Samuel, lá no capítulo 9, olha só como é que funcionam as coisas. Saul, seu pai, chegou para ele: meu filho, pega um servo e vai para o campo, porque os jumentos se perderam e você precisa encontrá-los.
E nós vamos tratar de Davi e Saul essa noite. E nós entendemos que Saul, justamente o coitadinho de Saul, foi mexer com o jumento. Estava todo perdido. Saul foi mexer com um animal que poderia ser outro animal. Poderia ser outro animal que tivesse se perdido. Como uma ovelha, não é verdade? Como um gado, mas justamente o jumento. Um teimoso, um bicho teimoso. E o Senhor quer ministrar nessa noite. Porque Saul parece que tomou aquela tarefa, não somente em buscar aqueles jumentos, mas tomou aquela tarefa para a sua vida. Porque foi um homem teimoso, um homem rebelde, um homem desobediente. E o teimoso é desobediente. E o Senhor quer chamar a nossa atenção nesta noite. Que muitas vezes nós somos esse jumentinho aqui, né, entre aspas, teimoso. E estamos perdidos por causa da nossa teimosia. Estamos muitas vezes desgarrados por causa da nossa desobediência. Olha o que diz lá no versículo 3, capítulo 9. Se você está ali com 1 Samuel, volta um pouquinho. Capítulo 9, versículo 3 e 4 diz assim: E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: Chame um dos seus servos e vai procurar as jumentas. E eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não a encontraram. Saul foi atrás de um bicho teimoso. Saul foi atrás de um bicho desobediente. Saul foi um homem a pedida por homens. E então o Senhor permitiu em levantar Saul. Reparem que Saul estava atrás dos desobedientes, dos teimosos, dos bichinhos que não obedeciam. E, queridos, teimosos, desobedientes, são aqueles que não mudam fácil. São aqueles que têm na sua cabeça que a sua opinião prevalece e ela precisa prevalecer. São aqueles que muitas vezes a sua atitude é a mais certa de todos. São muitas vezes os birrentos, os duros, os intransigentes, os obstinados. Aleluia. Mas havia um outro homenzinho para frente, que se chamava Davi. E esse, quando foi pego para derramar o melhor óleo na sua cabeça, esse cuidava das ovelhas. Esse era um homem segundo o coração de Deus. E Saul, voltando a Saul, Saul focalizava muito nas qualidades exteriores. Ele era um homem forte, bonito, alto. Saul, havia uma carência espiritual muito grande na sua vida. Mas ele queria ser um rei bem-sucedido. Ele queria ser um rei que governasse bem Israel. Então Samuel ungiu. Então Saul saiu naquela estrada e não encontrava nada, não encontrava, e até que o seu servo falou: tem um homem aí que é um profeta, ele pode orar por nós, ele pode nos encaminhar onde está esses jumentos, ele pode ir chegar até Samuel. E Deus então falou com Samuel: Samuel, esse será o rei que tanto o povo pede, unge esse homem. Então aconteceu tudo aquilo. Samuel ungiu, né? Samuel ungiu então a vida de Saul como rei de Israel. Samuel ungiu aquele homem que não era do coração de Deus, mas uma pedida de homens. O que de nós muitas vezes é uma pedida nossa. O que de nós muitas vezes está no nosso coração e há uma ansiedade dentro de nós e é uma pedida nossa para satisfazer a nossa vontade, a nossa carne. E você muitas vezes, para satisfazer a tua vontade, a tua carne, você passa por cima daquilo que está no coração de Deus. Você já nem liga mais naquilo que Deus quer para a nossa, ou para a minha vida, ou para a sua vida. E sabe, queridos, a preocupação desse homem era agradar ao povo. A preocupação desse homem era agradar aquele povo. Saul, ele tinha em mente em agradar o povo. E o Senhor poderia ser segundo plano. Porque nas atitudes que nós olhamos para a vida de Saul, no primeiro momento em que ele
desobedeceu a Deus, ele pensou nos homens, ele pensou em pessoas, ele pensou num povo, porque ele estava à frente de um povo, então ele precisava pensar no meu povo. Por mais que o meu povo fizessem coisas que desagradassem ao meu Deus, mas eu preciso pensar no meu povo. Por mais que a minha família esteja num caminho talvez tortuoso, mas eu preciso agradar a minha família. Deus vai me entender, Deus vai me suprir. Talvez o meu patrão ou o meu empregador, ele me levou a esse caminho e eu preciso agradar ele, por mais que muitas vezes pode desagradar um pouquinho o Senhor. Então esse homem pensava no seu povo. Haviam olhos carnais na vida desse homem. Havia um domínio da alma dominando esse homem. Ele queria agradar a ele mesmo e ao seu povo. E o Senhor nesta noite quer nos perguntar em que tipo de governo a nossa vida está. Em agradar o Espírito ou agradar a nossa carne, a nossa alma. O que nós priorizamos primeiro em nossa vida? Nós queremos priorizar as coisas e as ordens que Deus tem para nós, porque muitas vezes não é boa, é difícil, é muitas vezes você se anular para você mesmo, é você muitas vezes renunciar coisas que você fazia antes para estar perto dEle, porque aquilo que eu falei no começo, quanto mais você está perto de Deus, mais é exigido de você o lugar que você ocupa nele, mais você precisa ser separado para Ele. E muitas vezes o governo que está governando a nossa vida são as nossas emoções, é a falta do namorado ou da namorada, ou muitas vezes é o sexo ilícito, a prostituição. Isso tem o governo na minha vida, o pecado, muitas vezes da lascívia, da pornografia, isso governa e eu não tenho força contra isso. Ou muitas vezes, queridos, é mesmo o pecado da fofoca, da conversa fiada, da conversa que não edifica. Nós muitas vezes nos rendemos, porque isso é um pouquinho da carne que ainda está aqui, então é um pecadinho de estimação, deixa quietinho, não vamos mexer com isso não. Deus, depois eu peço perdão a Ele. O Senhor que te quer por inteiro. O Senhor te quer não em migalhas, mas o Senhor te deseja 100%. Ele te deseja, sabe, administrar a tua vida, desde que você acorde nos seus sonhos, quando você estiver dormindo, quando você estiver trabalhando, aonde você estiver, Ele quer ser o governo da sua vida, da sua história. Então nesses dias, quem tem a ação do governo na minha vida? Quem tem dirigido o meu coração, que muitas vezes desobedece, que é reprovado, porque muitas vezes são feitos holocaustos e sacrifícios na frente daquilo que era o profeta a fazer, como Saul fez. Muitas vezes nós nos adiantamos aquilo que Deus tem já guardado e preparado, mas eu acho que não vai acontecer. Deus não tem olhado para mim. Eu vou tomar a atitude mesmo, eu vou tomar a decisão mesmo e vou fazer por mim próprio. E muitas vezes o Senhor estava pronto para chegar com a tua bênção, com a tua libertação, mas você tem tomado muitas vezes a frente de Deus. Então nós precisamos entender que existe uma raiz dentro de nós, existe uma raiz ou boa ou má, e nós precisamos nos identificar. Nós precisamos saber o que existe aqui dentro, o que pulsa aqui dentro, porque muitas vezes a reação são ações que fazemos, mas porque atrás disso existem pecados encobertos em nós, existem muitas vezes uma raiz de amargura em nós, existe às vezes uma raiz de desobediência em nós, e muitas vezes nós vamos sim ser rejeitados pelo Senhor, porque com pecado nós não vamos chegar à presença dEle. Agora, quando nós nos arrependemos, quando nós nos dobramos, quando nós nos santificamos, a presença dEle vem em nossa vida, a presença dEle vem em nossa vida, e aí começa um novo caminho. Mas queridos, eu quero chamar a atenção nossa essa noite. Nós não podemos mais ficar de uma forma de que nós nos arrependemos,
e nós de novo encontramos o Senhor, e daqui a pouco nós voltamos a cometer os mesmos deslizes de antes, entende? Nós precisamos tomar uma postura de vida, de mudança, de, sabe, radicalizar isso, é isso? Radicalizar. Hã? Radicalizar. Nós precisamos tomar uma postura radical na nossa vida, ficou mais fácil. De mudança. Nós precisamos pegar essa ferida, chacoalhar, mexer nela e falar: eu renuncio isso na minha vida, eu não quero mais isso na minha vida. Não precisa, queridos, não precisa você cair, levantar, não. Isso é Satanás. Ele está interessado que aconteça sempre isso. Sabe por quê? Porque você vai patinar sempre, não vai sair do lugar, não vai para trás nem para frente, mas está parado no lugar. E Satanás está de olho nisso e ele não está nem preocupado, porque ele já sabe do teu vício, da sua situação, da minha situação. E eu quero dizer nessa noite que não tem pecadão ou pecadinho, uma pequena mentira. Você pode estar voltado contra o Senhor, e isso talvez seja um vício na nossa vida. Aquele povo estava cansado de guerras. Aquele povo pensava que se tivesse um rei, eles estariam seguros. Aquele povo rejeitou o cuidado do Senhor, porque nós muitas vezes endeusamos homens. Eu falava esses dias com alguém também sobre isso, né? As igrejas, muitas vezes as pessoas das igrejas querem tocar no pastor, no bispo, não sei aonde, né? E, entende? Toda aquela fé que ele tem são em homens, são em pessoas. Entende, irmãos? E não é isso. É lógico que o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para nos abençoar, para nos tocar, para encher a nossa vida, para nos dar conselhos, mas é o Senhor que nós precisamos reverenciar, toda a glória e toda a honra, é dele que nós precisamos ouvir, é dele que nós precisamos ouvir aquilo que nós precisamos fazer. Então eu quero dizer que uma posição não te dá segurança alguma. A posição minha aqui hoje como líder não me dá segurança nenhuma se eu não estiver nele, para ele, vivendo com ele, não me dá. Não adianta eu estar aqui com o microfone na mão e em pecado. É melhor eu estar lá na rua, livre de toda a imundícia de pecado, mas falando de Jesus com pureza de coração, do que estar aqui ministrando, achando lindo e maravilhoso. Não. Esse aqui não faz nada, queridos. Alguém precisa ministrar aqui. Esse alguém foi escolhido, fui eu. Não faz, a posição não faz mudança na sua vida. O que vai mudar a sua vida, aquilo que vai te dar segurança, é você começar a andar com Jesus. É você ter uma postura radical e começar a conhecer ao teu Deus. Mas não de uma forma superficial, mas uma forma de raiz, de sangue, de preço de sangue, de uma forma autêntica. Olha o que diz o primeiro versículo, eu quero ler de novo. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando estará chorando por Saul? Até quando você vai ficar chorando pelo seu problema? Até quando você vai ficar chorando pelo seu pecado? Até quando você vai ficar chorando pelo seu Saul de estimação? Muda a igreja do Senhor. Muda a igreja, muda o governo da sua vida. Não deixe mais que as mágoas, as tristezas, aquilo que te impede o caminhar com Deus, te impeça de chegar a Ele. Rejeite. O Senhor falava a Samuel: eu já o rejeitei, por que você ainda chora? Por que ainda, Betel, chora pelo seu pecado de estimação? E aqui eu quero dizer o seguinte: que você chora, se arrepende e passa uns dias e volta de novo. A minha oração, irmãos, a minha oração de madrugada, a minha oração em todo o tempo, dirigindo, em todo lugar que eu estou: Senhor, amadurece a nossa igreja. Senhor, não faz a gente perder a visão da simplicidade, da santidade. Não deixa nós se perder no mundo dessa religião, desse mundo de festa que existe aí fora. Não deixa. Nós queremos sim a simplicidade, o lugar de estar do lado de Ti, Senhor. Nós precisamos, queridos, tomar uma postura de uma vez por todas.
de mudança de atitude. Precisamos rejeitar Saúls na nossa vida que se levantam. Precisamos, porque nós somos muitas vezes como uma gangorra, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Nós precisamos nos posicionar. Outro dia o Arthur mesmo ministrou, né? Do crente choraminho, como é que é? Mimimi, né? Mimimi, momomó. Chega de mimimi. Amadurece, igreja do Senhor. Amadurece nele. Nele. E quando Samuel ouviu de Deus aquilo, ele deve ter ficado com muita vergonha. É a mesma coisa de Deus chegar, do teu pastor chegar para você e falar: para com isso, rapaz, já errou tanto. Oh meu Deus, não aguento mais ouvir isso mesmo, eu tenho que criar vergonha na cara. Acho que Samuel pensou mais ou menos assim. Mas o Senhor falou para ele: enche um chifre do melhor azeite. Do melhor, porque eu vou colocar em vocês um rei segundo o meu coração. O Senhor quer colocar em você o rei, o governo na sua vida, o seu governo na sua vida. Aleluia. Queridos, nós precisamos nos cansar desses governos desobedientes. Nós temos que dar um basta nisso. Chega. Nós temos que dar um grito de independência. Uma vez eu estava vendendo com um vendedor, nem aonde, acho que foi em Minas Gerais. E a gente estava vendendo muito mal, e não vendia. E ele estava, eu já vi que ele estava desesperado, eu era a segurança do negócio, né? Eu tinha que estar ali firme e forte. Eu trabalhava ainda lá para a indústria. E eu falei para ele: vamos fazer o seguinte, ó, esquece tudo, vamos parar num barzinho aí, e vamos tomar uma Coca-Cola bem gelada. Hoje já tomo uma água, tá, irmãos? Já mudou isso na minha vida, estou tentando mudar, tá? Água. Mas eu falei: vamos tomar uma Coca-Cola gelada. E depois dessa Coca-Cola, Minas Gerais é cheio de morro. Vamos naquele morro lá. E vamos olhar para tudo e vamos dar uns berros lá. Vamos dar uns berros. E eu tomei a Coca-Cola com ele. E fui naquele morro. E vai, sai daí, cara. Vamos, sai daí. E agora começa a berrar: eu preciso vender! Esses clientes aqui vão começar a comprar. Louco, né? Louco. Eu preciso sair do pecado. Eu preciso sair daquilo que me deixa longe de Deus. Meu Deus, é nós. Está em nós, está aqui dentro. Os tesouros escondidos estão aqui dentro. Depende de nós somente. Ele já pagou o preço naquela cruz. Ele já deu a vida. Ele já deu seu sangue. Oh, o véu se rasgou, tudo se fez novo. E você é mais que vencedor em Jesus. Meu Deus, chega de brincar. Vamos andar com Ele, queridos. Vamos andar com Ele. Vamos nos cansar desses governos de desobediência. Vamos rejeitar o desobediente. E vamos buscar o azeite que o Senhor tem para nos dar. Aleluia. Deus poderia já dizer quem seria o próximo rei de Israel. Deus já poderia falar para Samuel: Samuel, é o seguinte, meu filho, o rei de Israel vai ser um rapazinho lá no campo, viu? Mas não. Deus é tão tremendo, irmãos. Deus não vai te mostrar de mão beijada, tudo de uma vez só. Você precisa caminhar passo a passo. Você precisa enfrentar e ser adestrado, e o caráter aperfeiçoado no dia a dia, até você chegar em glória em glória. Não pense que o Davi já vai aparecer na cara para você. A bênção vai aparecer, não. Nós precisamos. É passo a passo. Não é de uma vez só, porque a glória que vai vir sobre nós não aguentaríamos. Nós precisamos andar passo a passo. É no tempo lento. É o dado passo, é vencendo. É mais um passo, vencendo o outro. É mais um e dando outro. Entende? Então o Senhor podia ter falado para Samuel: não é nenhum daqueles 7 lá não, mas é um que está no campo. Não. Então Samuel pegou e foi até lá, e já se deparou de cara com Eliabe. E Samuel, né, profeta de Deus, aqueles irmãos que pensam no bispo, o profeta,
esse vai me trazer a bênção. Já olhou para Eliabe e falou, é esse é grandão, bonitão. Já achou que era ele, mas ele não era Deus. Ele era o profeta de Deus, ele era um homem. E o Senhor falou, ô Samuel, não se impressiona não. Não se impressiona com aquilo que está aí fora, com aquilo que é exterior. Eu olho para o coração. Eu quero olhar para o seu coração, Igreja Betel. Eu não quero olhar mais as suas atitudes. Você não precisa chegar mais às 7 horas em ponto. Você não precisa mais estar na reunião de oração. O Senhor quer olhar o teu coração. O Senhor quer olhar a tua conduta, a sua vida integral, a sua vida de lealdade diante do Senhor. Você não precisa fazer para o teu líder aparecer, para você se aparecer. O Senhor está desejando o seu coração. O Senhor não quer olhar para a tua aparência de religioso, de mãos levantadas, de falar bem, de orar alto. Não. O Senhor quer olhar para o teu coração, para a intimidade que Ele vê dentro de você. O versículo 7 do capítulo 16 diz assim, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Samuel viu Abinadab, e também não era o segundo mais velho, né? Abinadab, é isso? Não era. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, não, ainda tem um caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Então Samuel disse, tragam aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Quando Deus desperta no teu coração um Davi, um menino e uma menina pura diante dele, enquanto você não chegar, a mesa não vai ser servida. Deus te espera. Deus espera você para participar da mesa do Senhor. Deus te espera, Deus não tarda. Deus tem um momento certo para a tua vida. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e ele era um menino ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unja-o. Então Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Era o propósito do Senhor, era o propósito de ter visto naquele homem, um homem segundo o coração dele. Sabe, queridos, havia no coração de Davi um coração prazeroso em agradar ao Senhor, um coração que ansiava pelo Senhor, um coração que se deleitava pelo Senhor. E Davi, o seu primeiro contato que vemos, primeira adversidade, então aconteceu, Samuel ungiu, e aí a gente vê, mas Davi era um homem, e era mesmo, era um homem normal como nós, mas era um homem determinado a amar o Senhor. Era um homem que muitas vezes passava por circunstâncias amargas, difíceis, contrárias, mas ele não deixava de ter o Senhor como a sua rocha. Ele não deixava de ser o Senhor como a sua base de vida. Mas sabe, queridos, tem um salmo, o salmo número 13. Abre comigo lá no salmo número 13. Porque nós também vemos que os homens falham, os homens encontram adversidades, por mais que sejam homens segundo o coração de Deus. E nesse salmo aqui, foi um salmo que Davi fez, pensando em Deus, e com certeza enfrentando adversidades. E ele diz assim, até quando me esquecerás, Senhor, para sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Até quando sofrerei com preocupação e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? E às vezes você é um Davi preparado, coração voltado, e está vivendo exatamente isso. Até quando? Até quando, meus inimigos? Até quando a falta disso? Até quando o empecilho da doença? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Renova o brilho da vida nos meus olhos. Muitas vezes os seus olhos já estão fracos, já estão apagados.
caso contrário me entregarei ao sono da morte. E o meu inimigo virá a dizer: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Mas olha o versículo 5. Contudo, eu confio em teu amor, e o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Sabe o que quer dizer aqui esse salmo? Que não importa, que pode se levantar inimigos, pode se levantar situações contrárias, doenças, enfermidades, falta de dinheiro, falta de amizade, falta de harmonia, tudo pode se levantar, tudo, mas contudo eu confio no amor do Senhor. Contudo, com situações contrárias, o meu Deus é a minha salvação. Eu desejo cantar porque Ele tem me feito bem. Sabe o que é isso? É você viver na dificuldade muitas vezes, na situação turbulenta da vida, mas você estar com o seu rosto levantado, cantando, louvando, exaltando, não se abaixando para a circunstância, não deixando vencer pelo problema. O Senhor quer te fazer vencedor, mesmo na adversidade. O Senhor quer te fazer um homem segundo o coração dele, como Davi, mesmo vencendo adversidades. Davi, abre lá comigo um pouquinho para frente, Salmo 51. Davi, vocês sabem da história de Davi. Ele enfrentou uma situação de adultério com Betseba. Ele colocou o seu oficial na frente do inimigo para que aquele oficial fosse morto. Ele adulterou, ele mandou matar, indiretamente ou diretamente falando. Ele pecou contra o Senhor. E Natã chegou até ele e confrontou. E nós, muitas vezes, com o nosso coração de Davi, homem e mulher segundo o coração de Deus, nós podemos sim pecar contra o Senhor. E aqui é um segredo, é uma chave para a minha vida e a sua vida. Porque muitas vezes, quando pecamos contra o Senhor, queremos nos encher de justificativa, queremos nos encher de situações, de faltas, de causas, dizer que foram causas inevitáveis, que foram ciladas da vida, que foram pessoas que me fizeram pecar, ou que talvez as más influências vieram até mim e eu pequei. Mas olha o que diz o Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois do meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador, desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a sua sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me mais branco do que na neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, a chave daqui, eu quero continuar lendo depois, mas a chave de um homem que cai no pecado de novo, eu vou falar para nós, é o arrependimento genuíno. É realmente se prostrar diante de quem seja e nos humilhar e pedir perdão a quem for, principalmente ao Senhor. Não te afastes da tua presença, me tires de mim do teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito disposto a obedecer. Olha a oração desse homem, irmãos. De novo, traz em mim um espírito que eu possa te obedecer, porque eu te desobedeci. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Sabe o que ele está dizendo aqui? Me perdoa, Senhor, porque eu quero ensinar aqueles que estão transgredindo a tua lei.
Eu quero dizer para eles que eu pequei e eu voltei para ti, e que eles devem fazer a mesma coisa. Salva-me do pecado, de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Quando estamos no pecado, a nossa língua fica presa, nós não temos mais força para falar, nós não temos mais força para orar, para profetizar. Davi falava que quando o meu pecado for perdoado, a minha língua será livre para cantar e exaltar a tua justiça. Nós precisamos sim dizer de uma vez por todas ao pecado, às injustiças, aquilo que Satanás cria para nos ofender contra o Senhor: não, chega. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Não te deleitas em sacrifícios e nem comprases em oferendas, pois assim fosse eu os oferecia. Não é pelo sacrifício, não é pela oferta, mas é pelo teu coração. Ele te pede nessa noite o teu coração, igreja. Ele pede em você um coração reto. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado, arrependido, e jamais será desprezado por Deus. Esse é o segredo, isso é a chave para a minha vida e a sua vida. Um coração arrependido, um coração simples, um coração que deseja a presença do Senhor. E aí ele termina: então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos no teu altar. Aleluia. Irmãos, Davi não camuflava não. Davi não camuflava o seu pecadinho não, ou o seu pecado. Nós precisamos parar de camuflar o nosso pecado, usar muitas vezes máscaras. Nós precisamos parar de usar as desculpas, mas ser um homem consciente, porque nós somos carnais, nós podemos errar, a nossa fé pode se abalar. Sabe, queridos, pega em você, belisca aí, belisca, fala: eu sou de carne, eu sou de carne, fala com você mesmo. Mas eu também sou templo dele, eu sou templo do Espírito, e o que governa a minha vida precisa ser o Espírito, e o Espírito precisa prevalecer sobre isso, sobre essa carne, porque isso um dia vai acabar. O meu espírito sim vai com ele, isso vai acabar. Aleluia. Nós precisamos ter um coração profundamente arrependido. Davi aqui nos mostra um modelo de reação e correção do Senhor. Ele mostra, ele exemplifica que nós podemos sim errar, mas nós vamos nos arrepender com sinceridade. Nós vamos nos arrepender com um quebrantamento genuíno, com uma vida de intimidade com Ele, e voltar com Ele de novo. Porque Davi, ele queria reconquistar a santidade. Davi queria reconquistar a purificação que só vem do Senhor. Para ele era mais forte, mais importante Deus estar com ele do que qualquer outra coisa. Era mais importante Deus viver junto dele do que qualquer outra coisa. Então repare que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração de menino, um coração de simplicidade. E ele não abria mão de recuperar a santidade diante do Senhor. Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi um chefe, foi comandante, foi o amado do Senhor. Aleluia. Davi, queridos, em primeiro lugar, antes de se tornar um rei, ele começou lá do comecinho. Ele cuidava bem das suas ovelhas, ele protegia os seus animais, para que depois daquilo, primeiro ele mostrou a essência que havia na sua vida, para que ele pudesse chegar aonde Deus designou a sua vida. E eu quero ministrar no teu coração nesta noite, que se não houver a santidade, a minha vida de comunhão com o Senhor, e a nossa vida ser simples, haver uma simplicidade de nós não vamos ver a glória do Senhor, nós não vamos conseguir chegar àquilo que Deus planeja, aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. O Senhor quer ministrar o nosso coração nessa noite. O Senhor quer ministrar a nossa vida nessa noite,
Qual é o governo? Quem está governando a minha vida? Oh, meu Deus, quem realmente é o governo da minha vida? Será que são infidelidades? Será que são incredulidades? Eu tenho ouvido muito do Senhor que nós precisamos crer, nós precisamos detonar, mandar embora esse espírito de incredulidade. Nós não acreditamos mais que possamos ter um coração segundo o coração do Senhor. E essa é uma noite que o Senhor quer te pegar, que o Senhor quer ministrar a tua vida, o teu coração. O Senhor quer transformar a tua maneira de viver. O Senhor quer transformar o teu dia, o teu agir, as suas atitudes. Ele quer realmente Ele se preocupa com você, em você viver a plenitude da sua presença. Mas eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, quem você falaria quem você poderia responder a Jesus que estaria governando a sua vida? Quem é o governo da sua vida hoje? Espíritos de Saúl, espíritos de desobediências, homens teimosos, homens que não ouvem a voz do Senhor. Ou talvez você tenha se rendido a Jesus e tem tido um coração segundo o coração de Deus, mas não tem tido a graça, a sabedoria de lidar com situações do dia a dia. Você não tem se arrependido. Você muitas vezes passa batido, deixa passar o pecado e já deixa de ter um coração igual ao coração de Davi. Aleluia, fica em pé nesta noite. Aleluia, nós vamos cantar uma música. Aleluia, Senhor. Oh meu Deus, nós queremos nos entregar diante de Ti. Vou deixar Tua presença em mim. Não abrimos mão da Tua presença. Oh, não abrimos mão da Tua unção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero estar do Teu lado. Eu não abro mão de estar perto de Ti. Oh, eu não abro mão mais. Oh, aleluia. Desejo honrar-te, ó Deus, e de coração te adorar. Aleluia, Senhor, se renda à presença. Se renda à presença do Senhor nesta noite. Se renda a um coração quebrantado. Se renda a um espírito quebrantado nesta noite. O Senhor te dá a oportunidade nesta noite de quebrantar-se, de dizer a Ele: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem piedade de mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um espírito reto, Senhor. Aleluia. Toma o meu coração, todo o meu ser. Eu vivo só pra Ti, todo o meu respirar, por onde eu andar, faz Tua vontade em mim. Toma o meu coração, todo o meu ser. Eu vivo só pra Ti, todo o meu respirar.